começar fazendo voltando um pouquinho no que foi visto na aula passada, que é o modelo gume de faca, para levar em consideração difração por obstáculos. Esse modelo é um modelo aproximado, existem modelos muito melhores do que esse, mas o curso não dá para ver todos os possíveis modelos, nem faz sentido, na minha opinião, fazer isso, mas pelo menos dá uma ideia para vocês do que acontece de primordial nesse mecanismo de propagação, porque difração, principalmente em ambientes urbanos, é um mecanismo de propagação quase tão importante quanto a própria reflexão e a refração da onda através dos prédios. Então, isso aqui é um modelo bem simplificado, não é para prédio, mas se você tombar esse morro, você vai simular a aresta de uma estrutura vertical. Então, o modelo gume de faca, em princípio, pode ser inclusive usado para arestas verticais, arestas de prédios, embora a gente não vá fazer isso aqui nas notas de aula. Mas mesmo sendo um modelo aproximado, ele é interessante porque a gente ganha um pouco mais de sentimento, se tudo correr bem, né, desse mecanismo de propagação. E aí, para evitar a matemática, essa teoria, que a gente chama de teoria assintótica, para lidar com difração de ondas eletromagnéticas, isso é visto na pós-graduação, é uma matéria do professor Cássio. A área dele, ele é especialista nesses modelos assintóticos, usados não só em modelos de propagação de ondas, mas também em antenas refletoras, na difração de bordas de antenas refletoras. Então, aqui a gente vai falar de uma maneira bem simples, que é usar os conceitos estudados alguns séculos atrás pelo Huygens. Aliás, no outro dia, eu mal dei essa aula, eu estava passando pelos canais de televisão, agora eles regravaram uma série chamada Cosmos. No meu tempo de criança era o Carl Sagan, que apresentava, agora é um outro astrofísico. Aí, no dia que eu zapiei, ele estava falando justamente dos trabalhos do Huygens e do Fresnel, e como eles mudaram o conceito o estudo, né, da luz, no caso deles, assumindo que essa luz é um fenômeno ondulatório. Então, isso daqui, ó, é exatamente a ilustração do princípio da equivalência do Huygens. Ele conseguiu explicar, inclusive formulando matematicamente, o fenômeno difrativo da luz, utilizando esse conceito de que, uma vez formada uma frente de onda, todos os pontos daquela frente de onda seriam as fontes da próxima frente de onda e assim por diante. Então, no caso que nós estamos tentando ilustrar aqui, você tem um transmissor e, logicamente, que a fonte é o transmissor. E essa frente de onda vem lá toda bacana, de repente ela encontra um obstáculo. E a partir desse momento, segundo o princípio da equivalência de Huygens, a gente passa a interpretar o fenômeno não mais como tendo essa frente de onda sendo gerada pelo transmissor, mas sim como fontes que vão gerar as próximas frentes de onda. E se parte dessa frente de onda é obstruída, no caso aqui pelo nosso gume de faca, significa que nem todas essas fontes, todos esses pontos sobre a frente de onda vão acabar gerando campo lá no receptor. Então a ideia é mostrar exatamente isso com essas figuras simplesinhas, mostrando que houve perturbação, ou seja, o obstáculo perturbou o campo que chega aqui no receptor. Ele não é mais o mesmo que chegaria caso não houvesse a obstrução. Mas ajuda a explicar não só a perturbação, mas também por que você vai ter campo do outro lado, atrás do obstáculo. Segundo a ótica geométrica, não deveria ter campo nenhum aqui atrás, na região de sombra. Mas aí, através desse princípio, o Huygens conseguiu matematicamente, não provar, mas montar um modelo que acabou sendo aceito pelos outros pesquisadores. Então, mesmo que o raio direto não seja bloqueado, o campo que chega aqui no receptor vai ser perturbado. E esse modelo também ajuda a explicar por que há energia na região de sombra da ótica geométrica. Obviamente que mais tarde
vieram os estudos do Maxwell, e obviamente que os estudos do Maxwell não contradisseram, o princípio da equivalência do Huygens, tanto que o princípio da equivalência hoje é chamado, em homenagem ao Huygens, de princípio da equivalência do Huygens. Se a teoria eletromagnética tivesse ido noutra direção, ninguém estaria falando dessas coisas aqui. Então, o que a gente precisa é entender que a altura entre o topo do obstáculo e o raio direto vai perturbar mais ou menos o campo que vai chegar aqui no receptor. Então, na aula de hoje, se tudo correr bem, a gente vai quantificar esse fenômeno usando o modelo gume de faca. É uma teoria aproximada, escalar, boa para altas frequências, mas a gente vai precisar quantificar o quanto do campo chega aqui no receptor em relação ao campo que seria o campo direto, no espaço livre, em função dessas distâncias transmissor-obstáculo. Obstáculo-receptor, a gente vai chamar essa distância daqui, ó, transmissor-obstáculo, de D1. E a distância obstáculo-receptor de D2. E, obviamente, D1 mais D2 é o comprimento do enlace. Mas também nós vamos estabelecer uma variável que a gente vai chamar de HB, que vai ser a distância, no caso a altura, entre o topo do obstáculo e o raio direto. E todos esses três parâmetros relativos ao comprimento de onda vão nos ajudar a ter uma relação entre o campo que chega aqui no receptor perturbado pelo obstáculo e aquele que chegaria caso não houvesse obstrução alguma. Então, para fazer isso, a gente precisa definir primeiro as zonas de Fresnel. Fresnel foi outro pesquisador, após os trabalhos do Huygens, que também conseguiu formular matematicamente, inclusive de forma mais, vamos dizer assim, definitiva que o Huygens, ajudando ainda mais os pesquisadores a acreditarem que essa luz realmente é uma onda, não necessariamente eletromagnética, naquela época ainda não havia, se não me engano, a teoria eletromagnética, mas um fenômeno ondulatório. E aí a ideia é saber o seguinte, nessa frente de onda, onde todos os pontos sobre a frente de onda são interpretados como fontes para o campo que chega no receptor, você vai ter pontos sobre essa frente de onda, que vão contribuir construtivamente com o raio direto, e outras que vão contribuir destrutivamente. E isso vai basicamente depender do percurso transmissor ponto A na frente de onda e depois do ponto A até o receptor. Esse percurso vai estar associado a uma fase. Vocês sabem, por exemplo, onda plana, a representação fasorial de uma onda plana é E elevado a menos JK vezes a distância percorrida. Então, essa distância percorrida, a trajetória desse raio, vai definir com que fase, com que atraso esse campo chega aqui no receptor. Ou seja, com que atraso essa fonte A, equivalente, contribui em relação à fonte O, equivalente. Essa fonte O, esse ponto O, vai ser a nossa referência. É onde o raio direto corta a frente de onda, onde a gente está investigando o fenômeno. E aí o que a gente fez antes de definir as ondas de Fresnel foi quantificar a posição do ponto A em relação ao ponto O em função dessas distâncias, e a gente fez isso assumindo que essa frente de onda ela está bem afastada do transmissor, ou seja, essa distância D1 ela é muito grande, de maneira que localmente, apesar de ser uma frente de onda esférica, localmente isso aqui é quase plano. E aí a gente aproxima a TXAO, esse triângulo TXAO, como um triângulo retângulo, embora ele não seja, mas é quase um triângulo retângulo. Idem para o outro lado, para o triângulo OA receptor. E aí, utilizando essas relações, teorema de Pitágoras, a gente conseguiu, de forma aproximada, estabelecer a diferença entre as trajetórias TAR e
utilizando esses triângulos aproximados como triângulos retângulos e as hipotenusas, né? TA foi considerada a hipotenusa desse triângulo antes da frente de onda e AR, a hipotenusa do outro triângulo. Isso daqui, subtraído da distância da distância entre o transmissor e o receptor, o comprimento do enlace, D1 mais D2, multiplicado por K, a constante de propagação, vai dar a diferença de fase entre os campos que chegam aqui, vindo do ponto O e vindo do ponto A. E aí, antes de prosseguir, a gente fez outra aproximação. A gente pega essas distâncias D1 e D2, joga para fora das respectivas raízes quadradas e usa essa aproximação. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que pegar a expansão em Taylor desse termo e pegar os dois primeiros termos dessa expansão em série de Taylor. Essa aproximação é muito útil em engenharia. Se você tem alguma coisa somada com outra muito menor, elevada a uma certa potência, você pode aproximar isso desta maneira. E foi o que a gente fez aqui. A gente passou o D1 e o D2 para fora e utilizamos essa aproximação para reescrever esta raiz quadrada desta maneira e esta outra desta outra maneira aqui, ó. E aí, expandindo aqui os quadrados, fazendo as contas, a gente chega nessa relação. Essa daqui, desde que D1 e D2 sejam suficientemente compridos, grandes, é a aproximação para a diferença de percurso que foi apresentada aqui nessa figura. Se a gente multiplicar por K, nós temos então a diferença de fase. Lembrando que K é o 2π sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda para esse enlace de rádio. Isso aqui a gente viu na aula passada, mas de qualquer maneira, alguma pergunta? Tranquilo? Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Já estão todos presentes ou ainda está faltando alguém? Deveríamos ser 7 pessoas. Tem alguém aí? Está gravando? Estamos no ar? Acho que está faltando o Ezequiel ainda. Tá, beleza. Mas ele ainda continua, porque já mandou e-mail para mim. Beleza, então ele só está atrasado. Está gravando, né? Sim. O que eu estou perguntando? Quando eu coloco tela cheia, eu só vejo a transparência do slide, não vejo mais a janela do Skype, tá? Então, obrigado. Então, prosseguindo. As zonas de Fresnel, elas são definidas como as regiões onde as diferenças de fase em relação ao raio direto são múltiplas de π. E aí vamos lembrar que, apesar dessa figura bidimensional mostrar isso aqui como um arco, é verdade, você tem que lembrar que essa frente de onda é tridimensional, uma frente de onda esférica. Então, essa figura vista de frente, mais ou menos, tem esta configuração. Onde o ponto O, referente ao raio direto, ele está aqui no centro desse círculo aqui, ó. E aí, toda vez que a trajetória corresponder a uma diferença de um múltiplo de π em relação àquela do raio direto, aquilo define um círculo nessa frente de onda, separando as diferentes zonas de Fresnel. Quando n é igual a 1, nós temos esse ponto A1. Isso define a primeira região de Fresnel. Então, nessa primeira região de Fresnel, em média, todos os pontos estão contribuindo construtivamente em relação ao ponto O, o ponto central. Depois, a diferença de percurso ela só aumenta conforme o raio OA vai aumentando. Você chega até o n igual a 2, definindo a segunda região de Fresnel, que é a que foi marcada em azul. Então, nessa figura, as zonas ímpares são marcadas em vermelho, as zonas pares em azul. Então, nessa região azul, nessa segunda zona de Fresnel, em média, aqueles pontos, aquelas fontes contribuem destrutivamente em relação à primeira zona de Fresnel
e assim por diante. Então, esses raios de Fresnel, se a gente fizer as contas aqui, ó, o raio da zona de Fresnel é esse OA. Esse raio das diferentes zonas de Fresnel são dados por essa equação. Função das distâncias D1 e D2 relativas ao comprimento de onda daquele enlace. Então, o que isso ajuda a gente a investigar o fenômeno? Porque agora você sabe o seguinte, você tem um bloqueio. Aqui, ó, está o nosso gume de faca visto de frente. Então está aqui a borda do gume de faca. O raio direto está passando bem aqui no centro, indo direcionado lá no receptor. Lembrando que o raio direto é definido por essa linha entre transmissor e receptor. Aqui ele foi desenhado na horizontal, assumindo que os dois, transmissor e receptor, esses dois têm a mesma altura. Mas essa linha poderia estar inclinada. Tranquilo? Essa linha poderia estar inclinada. Aqui eu desenhei na horizontal por simplicidade, mas essa linha poderia estar inclinada quando o transmissor e o receptor não tiverem a mesma altura. Então, olhando o raio direto vindo na tua direção, aqui está a borda do anteparo, do bloqueio, da obstrução. E essa daqui, ó, a altura entre o raio direto e a borda do obstáculo, ela vai variar no nosso estudo. Então perceba, lógico, quanto mais alto for o obstáculo, quanto mais intensa for a obstrução, mais perturbado é o campo. Mas repara, antes de ocorrer a obstrução do raio direto, o obstáculo, o nosso gume de faca, ele vai obstruindo diferentes zonas de Fresnel. E ao fazer isso, ora ele vai estar obstruindo mais zonas ímpares, ora ele vai áreas, né? Mais áreas ímpares, áreas vermelhas, ora ele vai estar obstruindo mais áreas azuis. Então, no início, antes de haver a obstrução do raio direto propriamente dita, você vai ter uma oscilação do campo que chega no receptor, em função dessa altura. Na medida em que você vai aumentando, vai aproximando a borda do obstáculo do raio direto, o campo que está chegando no receptor ele começa a oscilar. Eventualmente, se você bloquear mais áreas azuis, que têm contribuição destrutiva, do que aquelas em vermelho, pode ser até que o campo chegue mais intenso no receptor do que o campo previsto pelo modelo do espaço livre. E isso acontece, isso é observado. Uma vez teve um aluno de propagação, o Marco Mairink. Ele trabalhava na Globo, porque ele era técnico. Então ele trabalhava na Globo justamente montando o enlace antes dos jogos no Mineirão. Então ele falou que uma vez ele foi lá para o telhado lá do Mineirão, montar o enlace de micro-ondas, estava com tempo, né? O pessoal tem que chegar mais cedo para o jogo. E aí ele ficou brincando. Ele estava vendo a sede da Globo, que fica, acho que, perto do anel rodoviário. Ele estava vendo lá a antena do outro lado, aí ele pegou a antena, e tinha um prédio, parece, eu não sei se por baixo ou do lado. Aí ele começou a mexer na altura da antena dele, e ele começou a ver a intensidade do sinal oscilar na medida em que ele variava enfim, a relação entre a altura do raio direto e a do obstáculo, que obviamente estava parado, ele só podia mexer, era na trajetória, subindo ou descendo o receptor. Então ele experimentalmente verificou que isso é verdade, ele deu o testemunho dele para a turma. Então eu estou dizendo para vocês que o Marco provou que isso daqui é verdade, tá? E a aula de hoje é justamente a tentativa de equacionar essa oscilação, né? Essa mudança na atenuação do enlace em função dos parâmetros geométricos desse enlace. Então, finalizando a transparência, é possível que o campo atinja níveis maiores do que o previsto pelo modelo do espaço livre. A gente já tinha visto isso na aula passada, mas alguma dúvida? Então, prosseguindo. Eventualmente, podemos ter o caso onde o obstáculo, a borda dele, ela atinge a trajetória do raio direto. Nesse caso, a gente tem
metade da frente de onda obstruída. Ora, se a gente tem metade da frente de onda obstruída, significa que, segundo o princípio de Huygens, que apenas metade do campo, metade da intensidade do campo relativa ao espaço livre é que vai chegar no receptor. Ou seja, o campo que chega no receptor é metade daquele que chegaria caso não houvesse obstrução alguma. Como potência, né, densidade de potência e, consequentemente, potência são proporcionais ao campo ao quadrado, significa que a potência que chega aqui é 4 vezes menor do que aquela caso não houvesse obstrução alguma. E 4 vezes menor em decibéis significa 6 dB abaixo. Então, no final da aula, quando a gente mostrar o gráfico, a gente vai ver que essa situação, onde a altura entre a borda do obstáculo e o raio direto é nula, isso corresponde a uma atenuação 6 dB acima daquela do modelo do espaço livre para aquela situação. Então, depois vocês vão lembrar desse valor mais adiante. E, obviamente, se a obstrução do raio direto ocorrer, como nesse caso, ou seja, daqui para frente, a atenuação do enlace ela só aumenta, ela para de oscilar, e essa atenuação ela só aumenta em relação àquela do espaço livre. Lógico, se esse obstáculo for para o infinito, a atenuação vai para infinito. Alguma pergunta? Prosseguindo. Se não me engano, a gente parou nessa transparência. Então, a aula está começando mesmo, é agora. Terminamos a revisão. E aí vamos definir os elipsoides de Fresnel. Então, deixa eu mostrar a figura aqui de baixo. Essa é aquela figura que tínhamos antes, mostrando a diferença das trajetórias do raio que passa pelo ponto A, na frente de onda, e aquele que passa no centro da frente de onda, no ponto O. O ponto O nessa figura, esse ponto O estaria aqui, ó, no centro dessa frente de onda. Como é que você prova que, na medida em que você translada essa frente de onda desde o transmissor até o receptor, que essas zonas de Fresnel, em 3 dimensões, descrevem elipsoides? Como é que você prova isso? Alguém quer dar uma explicação simples para essa prova? Ninguém? Repara o seguinte, essa trajetória que vai do transmissor para o ponto A, depois para o receptor, como é que a zona de Fresnel é definida? Esse percurso TA mais AR, em relação ao percurso direto, tem uma certa diferença de fase fixa. Por exemplo, se for a primeira zona de Fresnel, o raio da primeira zona de Fresnel, essa diferença de fase é π, isso é fixo. Ou seja, isso significa que TA mais AR é uma constante, por definição, quando o ponto A é aquele que limita o raio de Fresnel em questão. Então, a soma TA mais AR é uma constante. E aí a pergunta, qual é a figura geométrica onde o raio parte de um ponto, atinge essa curva, essa figura geométrica, depois desse ponto vai para o outro ponto Rx, e essa soma TA mais AR é sempre uma constante? Qual é a curva que tem essa propriedade? Aqui, ó. Qual é a curva que tem essa propriedade? Ô, pessoal, ninguém quer arriscar, não? Uma elipse, exato. Então, a curva que tem essa propriedade é uma elipse cujos focos são T, Tx, né, e Rx. Então, esta curva em vermelho
ela representa os pontos As desse raio, desse perímetro da primeira zona de Fresnel para diferentes distâncias D1, D2. Então, na medida em que você varia a distância D1 e D2, consequentemente, repare, esse raio muda. Esse raio muda. Inclusive, dá para provar que ele é o máximo exatamente quando D1 é igual a D2. Dá para provar que esse raio é máximo quando D1 é igual a D2, ou seja, exatamente aqui no meio do enlace. Então, essas figuras, quando você translada a frente de onda, definindo em cada frente de onda as diferentes zonas de Fresnel, os raios dessas zonas de Fresnel descrevem essas elipses. Como a figura é tridimensional, quando você rotacionar essas linhas em torno do eixo de simetria, que no caso aqui é o próprio raio direto, essas elipses geram elipsoides. Por isso que a gente tem aqui o primeiro elipsoide de Fresnel, que de todos, geralmente é o mais importante, porque geralmente você está apontando a máxima diretividade de uma antena na direção da outra. Então, o campo ele é mais intenso, em princípio, ele é mais intenso no primeiro elipsoide de Fresnel. E você determina graficamente, geometricamente, esse primeiro elipsoide de Fresnel com a ajuda dessa equação, fazendo o n igual a 1. E, por exemplo, num software, para fazer o cálculo de um enlace de rádio, alguns imprimem, mostram esse primeiro elipsoide de Fresnel, junto com a trajetória, justamente para saber se os obstáculos, as obstruções, passam próximas ou até interceptam esse elipsoide de Fresnel. Geralmente, quando o terreno, os obstáculos não interceptam o primeiro elipsoide de Fresnel e o terreno é bastante irregular, basicamente o que você precisa fazer é considerar um modelo do espaço livre para fazer o cálculo desse enlace, já que o campo espalhado pelo relevo vai acabar espalhando em todas as direções, e como a gente viu no início dessa retomada, e a contribuição do campo espalhado aqui no receptor, comparada com aquela do campo direto, é desprezível, e você usa modelo do espaço livre. Mas se esse perfil de terreno começa a chegar perto, ou até mesmo a interceptar esse primeiro elipsoide de Fresnel, aí você não pode usar o modelo do espaço livre, muito menos aquele modelo de 2 raios que a gente viu antes. Aqui no curso, a gente vai usar, independente da forma dessa obstrução, da forma desse morro, a gente vai usar o modelo gume de faca. Mas existem modelos melhores, que inclusive levam em conta o perfil do morro. Se ele é mais arredondado, se ele é mais bicudo, e por aí vai. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Vocês conseguem perceber os elipsoides definidos? E por que são elipsoides? Ou alguém ainda ficou com alguma dúvida? Se alguém não entendeu, pergunta agora. Beleza? Então, quem já ouviu isso antes, aí está a definição do primeiro elipsoide de Fresnel. E essa equação com n igual a 1, ela é importante, porque ela ajuda a definir se o seu relevo está ou não obstruindo o primeiro elipsoide de Fresnel. Porque uma vez conhecida a trajetória do raio direto, você sabe que o primeiro elipsoide de Fresnel ele está até a uma altura dada por essa raiz quadrada abaixo desse raio. Então, geometricamente, você pode plotar no computador o relevo, o raio direto, você plota o elipsoide de Fresnel e até no olho você verifica se está havendo bloqueio ou não. Então, finalmente, vamos parametrizar o bloqueio. Professor, Ele vai ser... Oi. só uma Oi, pergunta. Quando você considera que o receptor é um ponto, é fácil enxergar um elipsoide. No caso, se você tivesse um receptor que não é um ponto, assim, você consideraria, você ia integrar e aí cada
intervalo minúsculo desse receptor, você faria um elipsoide diferente? Seria isso? Não, não, não. Em geral, um modelo como esse, por exemplo, se você pegar o livro do Rapaport ou qualquer livro de propagação para ambientes urbanos, ninguém vai falar de elipsoide de Fresnel, embora devessem, mas ninguém fala, ninguém se preocupa com isso, né? Geralmente, esses modelos são usados para enlaces muito compridos. E aí, no caso de enlaces muito compridos, né, uma antena está na região de campo distante da outra. Então, assim, é como se para a outra antena, é como se a companheira ela fosse um ponto. Não sei se ficou claro. Geralmente você põe no meio da antena esse ponto. Acho Por que eu exemplo, entendi. se fosse uma antena refletora de um lado, uma antena refletora do outro, elas não são pontos, mas elas estão tão afastadas uma da outra, porque senão você não estaria na região de campo distante e a fórmula de Fries, o modelo do espaço livre, não poderia ser aplicado. Então elas estão tão distantes uma da outra que o fato delas não serem ponto não vai fazer diferença nenhuma. Você vai errar muito pouco. Então, ou você usa o elipsoide, nos casos que o elipsoide não for fazer sentido geométrico, você simplesmente vai usar outro modelo. Não tem uma É, pronto. alternativa. Isso. Embora o elipsoide seja sempre importante, mesmo em regiões urbanas, embora o pessoal não utilize, porque o bloqueio não é necessariamente, neste nosso caso, aqui no curso, o bloqueio vai vir de um relevo. Mas, por exemplo, o bloqueio podia ser a parede de um prédio, a aresta de um prédio. Então, na verdade, estou mentindo. Existem modelos, sim, de traçados de raios, onde o elipsoide é traçado em volta do raio, e eles tentam geometricamente determinar se esse elipsoide está sendo bloqueado ou não por paredes dos prédios. Na verdade, o elipsoide é usado mesmo em modelos urbanos. Só que vocês não vão encontrar isso no livro-texto. Aí já é uma coisa mais específica, modelos mais específicos. Mas mesmo nessa situação, que é aquela com a qual você está preocupada, a gente pega o ponto central da antena. Porque tudo isso Entendi, obrigada. é aproximado. O correto mesmo seria substituir o solo pelo que a gente chama princípio da equivalência, inclusive é o mesmo do Huygens, botar no lugar correntes equivalentes, achar as integrais de radiação e resolver usando métodos momentos. Aí você vai ficar dias, semanas rodando no computador. E aí? Ou usar traçado de raios. Então, essas são aproximações que não demoram tanto para serem simuladas no computador e te dão uma resposta, né, e ajuda a montar os enlaces que vocês veem por aí. Quanto menor for o enlace comparado com o comprimento de onda, mais técnicas numéricas são empregadas. Mas nesses enlaces muito compridos, é impraticável. Você precisa de muita memória, muito tempo de processamento. E aí acaba ficando impraticável na maioria dos casos. Então, é uma aproximação, não precisa ser exato. Pelo que eu entendi, assim, o mais importante desse elipsoide é que ele marca onde que qualquer obstáculo faria influência no Isso, sinal no ponto, né? Fora perfeito. dele, você não precisa preocupar, mesmo que esteja próximo ali. Exatamente isso, exatamente isso. Tá? Ele é importante para isso. O obstáculo está perturbando muito ou a perturbação pode ser desprezada? Se o obstáculo não cortar esse elipsoide de Fresnel, você pode desprezar. É como se ele não tivesse presente. Exatamente isso. Beleza? E isso não vale só para o Obrigada, relevo, professor. não. Vale para as laterais também. Isso aí podia ser um vale, com morro de um lado e morro do outro. Mesma coisa, mesma filosofia. Aqui a gente só não vai explorar essas coisas porque fica geometricamente mais complicado. Mas se você tiver um programa de computador especial, tridimensional, que consiga traçar essas coisas, você pode definir qualquer obstrução, mesmo laterais, nesse elipsoide de Fresnel. Mas é essencialmente isso. Se o máximo de radiação de cada uma dessas antenas está uma apontando para a outra, esse é o elipsoide que você tem que se preocupar na hora de ver se um obstáculo está ou não interferindo com o campo que chega do outro lado. Mais alguma pergunta? Não, obrigada. Mais outra? Mais alguém? Todo mundo aí?
Todo mundo animado? Então, vamos prosseguir. Então, a ideia agora é quantificar esse fenômeno, transformar isso num valor de atenuação em decibéis. Então, para isso, a gente já definiu, vou voltar atrás, viu, pessoal? A gente já definiu o que é D1, o que é D2. Logicamente que D1 vai ser a distância entre o transmissor e a obstrução. Daqui a pouco a gente vai pôr obstrução aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a frente de onda imediatamente antes da obstrução. E D2 é o complemento, até chegar lá no receptor. Está faltando agora a altura dessa obstrução em relação ao raio direto. É o que a gente vai definir na próxima transparência. E aqui eu estou seguindo alguma referência, que eu não me lembro agora de cabeça. A gente está chamando isso de HB. Eu acho que o B aqui vem de bloqueio. É a altura do bloqueio. E aí, cuidado, pessoal, que eu já vi gente definir esse HB, apesar de todos os avisos, das maneiras mais esquisitas possível. Por exemplo, tem gente que define HB, eu estou falando assim, na hora da prova, erros comuns. É o aluno chegar e falar assim, HB é a altura do bloqueio, é a altura do obstáculo. E não é. HB, ó, é uma altura, mas é a altura do topo, do cume do obstáculo, do topo da aresta do gume de faca, em relação ao raio direto. E aí, quando a aresta do gume de faca estiver abaixo do raio direto, ou seja, quando não houver o bloqueio propriamente dito, a gente chama isso de obstrução com folga. A gente vai definir esse HB negativo. E quando houver a obstrução propriamente dita, como nessa figura, ou seja, quando a aresta do obstáculo cortar o raio direto, o HB é positivo. E, logicamente, quando a aresta estiver bem aqui no centro, o HB é igual a zero. Então, obstrução com folga, HB negativo. Obstrução propriamente dita, HB positivo. Isso vai aparecer nos nossos gráficos. E quando houver obstrução com folga, mas a primeira zona de Fresnel não for interceptada, provavelmente você vai ignorar esse modelo e usar o modelo do espaço livre. Tá? Então só faz sentido usar isso daqui se o primeiro elipsoide de Fresnel for interceptado por essa obstrução, mesmo quando houver folga. Alguma pergunta? Observe que tem gente que define HB, que erra, dizendo assim, o HB é a altura do obstáculo. Não é. O HB é essa distância, ó, entre a aresta do obstáculo e o raio direto. Quando o obstáculo estiver abaixo do raio direto, HB negativo. Quando o obstáculo, a aresta do obstáculo estiver acima, cortando o raio direto, HB positivo. Então, com esses parâmetros, D1, D2, HB, todos relativos ao comprimento de onda, a gente vai conseguir quantificar essa obstrução e o efeito dela na atenuação do enlace, que vão ser as próximas transparências. Então, o que você vai fazer? Voltando na nossa figura, levando em consideração a curvatura da Terra, você vai, o enlace sendo suficientemente comprido, você tem que levar em conta a correção das cotas do terreno devido à curvatura da Terra. Então, essa correção é dada pelo H. Nessa figura, né, é representada por esse H, duas linhas, que é igual a aproximado, né, 2, é D, que multiplica 2dm menos D sobre 2A. 2A é o raio da Terra, que a gente aqui no curso vai aproximar por 6.400 quilômetros. Essa distância, 2D, é a distância 2dm, ela tem que ser grande o suficiente para o enlace caber aqui dentro, mas pequeno o suficiente para ser muito menor do que o raio da Terra. Nos problemas que a gente vai resolver aqui, geralmente a gente escolhe o 2dm para ser o próprio comprimento do enlace, ou seja, o receptor vai estar sobre essa reta,
e o transmissor vai estar sobre esta reta. E aí, corrigindo as cotas do terreno em relação à curvatura da Terra, você plota aqui, ó, o seu relevo, aqui está nessa curva laranja. Sobre a curva laranja, você posiciona o transmissor em relação à altura do mastro da torre e o receptor. Traça o raio direto. Aqui não foi feito, mas poderíamos ter desenhado também o primeiro elipsoide de Fresnel aqui, ó. E se o relevo for tal que esse elipsoide de Fresnel é interceptado, aí você fala assim, nessas condições, vamos usar o modelo tal. No nosso caso, o modelo tal é o gume de faca. Então, neste caso daqui, observamos que uma parte do terreno bloqueia o raio direto. Então, a gente vai, geometricamente, definir a altura entre o topo do obstáculo, aqui em cima, e o raio direto. Se estiver muito inclinado, isso é um pouco mais difícil. Se esse raio direto não estiver tão inclinado assim, a gente pega na horizontal, na vertical. Então, aqui, ó, nessa figura, este seria o HB. Ó. E uma vez conhecidos o D1, o D2 e o HB, ó, que o D1, o D2, o HB não foi desenhado aqui. Acho que vai ser depois. A gente obtém uma fórmula, e essa fórmula vai ser usada para calcular a atenuação desse enlace. Está aqui, ó. Está definido o HB. Repara que eu não considerei a inclinação. Até porque essa figura está fora de escala, né? Geralmente distâncias são dadas em quilômetros e alturas em metros. Então, apesar da figura ter uma inclinação aqui, ó, do raio direto pronunciada, quando você estica e põe tudo na mesma escala, geralmente essa linha é quase paralela ao nível do mar, vamos dizer assim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, pessoal, não tendo perguntas, vamos prosseguir. Agora vem a parte chata, que são as equações que vão levar em conta o efeito difrativo provocado por esse obstáculo. Então, agora que vem um modelo gume de faca propriamente dito, a gente vai dizer que o que está acontecendo no nosso problema é o espalhamento por um semiplano condutor elétrico perfeito. Nessa figura, a gente está vendo isso de lado, aqui está o semiplano, e aqui é a aresta do semiplano. Então, nesta figura, nós desenhamos a obstrução com folga. Esse HB é negativo. E aí, utilizando o princípio de Huygens, a gente vai dizer que nós temos uma abertura nesse plano, ou seja, toda aquela região plana acima da aresta do semiplano vai funcionar como sendo fontes, as fontes para o campo que chega aqui no seu receptor. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, a contribuição desse ponto em vermelho, nessa abertura, ela tem a fase correspondendo a esse percurso R1, e depois ela vai ter que ser somada com as contribuições de cada ponto sobre esse plano, sendo que cada ponto ainda tem que percorrer a distância R2 até chegar no receptor. E aí vamos somar todas as contribuições. Como são pontos continuamente posicionados sobre essa região planar, o que seria um somatório vira uma integral. E como é uma área, apesar daqui estar representada por uma linha, lembra que essa figura ela salta também para fora do slide. Então nós temos, na verdade, uma integral de superfície, somando as contribuições de cada ponto que está nessa frente de onda acima dessa obstrução, desse gume de faca. A integral aqui não está marcado, mas a coordenada x é aquela coordenada que é perpendicular ao plano de incidência, ao plano do slide. Em x, a integral vai de menos infinito a mais infinito. Em y, essa integral vai de HB até infinito.
Os detalhes, se alguém tiver interesse, tem um livro de ótica clássica, muito bom. Alguns chamam de a Bíblia da Ótica Clássica, que é o Bohr e o Wolff. O Bohr, inclusive, é o Max Born, prêmio Nobel. E, se não me engano, o Wolff também já morreu. Eles pararam na 7ª, quer dizer, o Wolff, né, parou na 7ª edição. Acho que essa é a edição mais, vamos dizer assim, moderna desse livro, que começou a ser escrito no início do século XX pelo Max Born. Então é um livro bastante pesado, mas tem tudo sobre ótica clássica, princípios de ótica. Então esse é um assunto que, por exemplo, tem tudo a ver com ótica, e nesse livro vocês encontram a explicação, quem tiver interesse, no capítulo 8 desse livro. Existem outros livros que também poderiam ser indicados, né? Aqui eu não vou indicar livro de antena, porque é uma teoria escalar. Se fosse vetorial, como a gente vê em antenas de abertura, aqui estaria o Balanis, ao invés do Born and Wolff. Mas como é uma teoria escalar, eu preferi indicar aqui um livro de ótica. Tá? E aí, sem maiores explicações, eu vou dizer que o campo que chega no receptor, originado de todas as fontes que você tem nessa região de abertura, é dado por esse somatório, por essa integral. A única coisa que eu não consigo explicar para vocês de maneira simples é por que tem essa constante aqui na frente. Isso eu vou dever para vocês, isso está explicado em detalhes no capítulo 8 do livro do Born. Mas esse outro termo aqui dá para entender, ó. O campo que vem na verdade, o campo vem do transmissor. Isso aqui, ó, esse ponto vermelho seria o equivalente. Mas o campo que chega, ele chega do transmissor. E se esse ponto vermelho aqui na abertura estiver suficientemente afastado do transmissor, o que chega aqui é uma frente de onda esférica, cuja variação de amplitude e fase é dada por isso aqui, ó. Observe que R1, ó, é essa distância aqui. Aí depois que você obtém as intensidades e fases de cada fonte na abertura ainda tem que gerar uma outra frente de onda esférica, uma segunda frente de onda esférica que sai daqui e chega até o receptor, cuja distância é R2. Então isso daqui, ó, é o valor da amplitude e fase da fonte na abertura, e isso daqui é a correção da amplitude e fase da contribuição daquela fonte até chegar no receptor. E você soma tudo isso na área da abertura. Como a área é plana, a gente vai usar as coordenadas x' e y' para serem as variáveis de integração. E a única coisa que eu não vou explicar para vocês é por que existe esse raiz de menos 1 dividido por lambda aqui na frente. Isso vem da teoria escalar de difração, muito utilizada em ótica. Alguma pergunta? Ô, pessoal, ajuda aí. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então a gente vai agora equacionar essas distâncias R1 e R2 em função das distâncias D1, D2 e das coordenadas x' e y' do ponto vermelho nessa abertura. Então, R1, ó, é a hipotenusa desse triângulo. O cateto, esse cateto aqui, na verdade, lembra que isso aqui é tridimensional. Então, este cateto vai ser o rolinha. E este outro cateto vai ser o D1. Então, o R1 vai ser a raiz quadrada do rolinha ao quadrado mais D1 ao quadrado. Só que rolinha, em coordenadas cartesianas, é o x', rolinha ao quadrado é o x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, R1 vai ser dado por isso daqui, x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais D1 ao quadrado. Do outro lado é a mesma coisa, só trocando D1 por D2. Só que na prática, D1 e D2, eles vão ser muito maiores que as demais dimensões. Aí você vai falar assim, espera aí, essa integral vai até infinito, como assim muito maior? Mas acontece que quanto mais longe o seu ponto vermelho estiver do ponto O,
mais fraquinho é o campo, mais fraquinha é a contribuição por causa desse R1, desse R2 no denominador. Então, as contribuições principais para essa integral, elas vêm daqui, do entorno do ponto O. Então, desprezando as contribuições que vão aparecer na medida em que essas variáveis de integração forem para o infinito, a gente vai puxar o D1 para fora da raiz quadrada, o D2 para fora da raiz quadrada, e vamos usar aquela mesma aproximação que a gente viu há poucas transparências atrás. A gente vai chamar isso daqui de raiz quadrada de 1 mais alfa, onde o alfa é muito menor do que 1, e aproximar essa raiz quadrada por 1 mais 1 meio de alfa. Foi o que a gente fez aqui, ó. E aí vamos substituir essas aproximações dentro do integrando. Só que, além disso, a gente vai fazer outras aproximações. Essa completa, os dois termos, vão entrar na fase, porque a fase é muito mais importante, a contribuição da fase é muito mais importante do que aquela da amplitude. Então, os dois termos vão entrar na fase, tanto em R1 como em R2. Para amplitude, a gente vai simplesmente dizer que R1 é aproximadamente igual a D1 e que R2 é aproximadamente igual a D2. Para amplitude, a gente vai pegar só o primeiro termo da aproximação. E aí chegamos nessa integral aqui, ó. Olha que beleza. Antes de prosseguir, vou voltar uma transparência para trás. Antes de prosseguir, alguma dúvida em relação ao que foi colocado nessa transparência? Bom, prosseguindo, agora é fazer a integral. A gente manipula a fase dessa exponencial e a gente consegue ver, até por causa desse somatório aqui, que temos um termo, uma parte do argumento da exponencial que só depende de x', está aqui, e a outra parte que só depende de y', que está aqui. E aí, essa integral dupla, ela é representada como produto de duas integrais, uma em x' e outra em y'. E acaba que essa integral em x', nós não vamos provar, mas dá para mostrar que como os limites de integração vão de menos infinito a mais infinito, isso aqui ela é definida. E a resposta não é tão complicada assim. A gente não vai provar isso, a gente vai usar. E aí nós juntamos essa constante aqui, constante não, esse parâmetro, esse termo com esse daqui, e vai ficar uma integral para ser avaliada ainda. Que é uma integral de Fresnel. Que provavelmente o Fresnel foi um dos primeiros a lidar com esse problema de forma rigorosa, matemática, deve ter estudado a beça essa integral, deve ter dado um monte de contribuições para a avaliação dessa integral, e ela acabou conhecida como integral de Fresnel. Então, a gente pode reescrever essa integral desta maneira, em função do parâmetro gama. O limite de integração inferior foi transformado para gama, porque houve uma transformação de variáveis de integração. E esse gama, observem, é a função do HB, ou seja, da altura entre o topo do gume de faca e o raio direto. É a função de D1, de D2. Lembrando que D é D1 mais D2, é o comprimento do enlace, e do comprimento de onda. E o campo direto, se você olhar para isso aqui e interpretar isso como um campo direto, o campo que chega no receptor é o campo direto vezes essa integral. Então, repare, se essa integral, se esse resultado todo aqui, ó, der 1, o campo que chega no receptor é o próprio campo direto. Todo o efeito da obstrução, seja a obstrução com folga,
ou obstrução propriamente dita, vem dessa contribuição. Se essa contribuição for diferente de 1, isso vai te dar uma atenuação diferente lá no receptor em relação àquela que você teria se você tivesse apenas o campo direto. Essa vai ser a nossa função f para esse modelo gume de faca. 10 log do módulo de f ao quadrado vai dar atenuação relativa a esse modelo gume de faca. A boa notícia é que neste curso vocês não vão precisar resolver essa integral, porque essa integral já foi estudada. Existem vários gráficos do resultado dessa integral, inclusive já em decibéis, em função do parâmetro gama. Então, o que você vai precisar fazer nos próximos exercícios, isso vai ficar mais claro, é formular o problema, a geometria, definir quem é o D1, quem é o D2, quem é o HB, ou seja, definir quem é o parâmetro gama. Você vai no gráfico com o parâmetro gama, que pode ser positivo se o HB for positivo, obstrução, vai ser negativo se o HB for negativo, obstrução com folga, e você vai ler a atenuação extra que você tem em relação àquela do modelo do espaço livre. E isso fecha o exercício. Então, passando para a intensidade de campo, o módulo do campo que chega no receptor, segundo o modelo gume de faca, é o módulo do campo que você teria caso não houvesse obstrução alguma, espaço livre, vezes o módulo dessa função. Eu coloquei esse índice D para mostrar que agora esse F não vem do modelo de 2 raios, mas sim do modelo gume de faca, de difração. Aí está a função, aqui está o parâmetro gama. Eu já substituí aqui D por D1 mais D2. E se vocês olharem transparência lá para trás, vocês vão ver que isso aqui é parecido, ó, com aquele primeiro raio da zona de Fresnel, exceto por esse raiz de 2. Então a gente pode, inclusive, escrever esse parâmetro gama em função do raio da primeira zona de Fresnel, se você preferir fazer desse jeito. Se não, é só usar essa fórmula aqui, ó. E aí o modelo por difração gume de faca, em decibéis, vai ser aquele do modelo espaço livre, lembrando, é menos o ganho do transmissor em dB, menos o ganho do receptor em dB, mais atenuação de espaço livre. Se houver descasamento de polarização, você inclui aqui. Aqui no curso a gente vai desprezar isso daqui. E agora tem a atenuação extra, esse menos 20 log do módulo de F. Essa atenuação extra, que você vai adicionar àquela do modelo espaço livre, vai ser lida de um gráfico. E este é o gráfico que a gente vai agora falar um pouco sobre ele. Antes de ir para o gráfico, alguma pergunta? Então, repara, o modelo, mais uma vez, é o do espaço livre, menos 20 log do módulo de uma função f. Antes, a função f era modelo de 2 raios, depois a curvatura da Terra, depois o relevo incluído. Agora mudou, porque esse relevo ficou tão alto que acabou obstruindo o primeiro elipsoide de Fresnel. Então, nesse caso, você é obrigado a mudar o modelo. No caso, essa função f é essa integral segundo o modelo gume de faca. Só que vocês não vão precisar resolver essa integral. Vocês vão precisar achar o parâmetro gama, e uma vez obtido o gama, vocês vão nesse gráfico. Repara que ele é função daquele parâmetro. Para cá, o gama é negativo, para cá, o gama é positivo. Ou seja, aqui é obstrução com folga, aqui é obstrução propriamente dita. E aqui a atenuação já é dada em decibéis. Aqui está o 0 dB. Aqui está o 0 dB.
Para cá, valores positivos, ou seja, atenuação acima daquela do espaço livre. Para cima, valores negativos. Lembra que a gente falou, enquanto a obstrução for com folga, existem certas posições de obstrução que vão fazer com que o campo possa até ser mais intenso do que aquele do raio direto. Então aqui, ó, tem uma situação como essa. A atenuação negativa simplesmente diz que esta atenuação, depois que você soma com aquela do espaço livre, está dizendo que o campo que chega lá é mais intenso que o do espaço livre. Porque você bloqueou mais zonas azuis do que vermelhas. Então o campo chega até mais intenso que o do espaço livre. Ele oscila. Ora mais intenso, ora menos intenso. Ora mais intenso, ora menos intenso, dependendo do bloqueio. Quando você chega no gama igual a zero, ó, gama igual a zero, é quando a borda do gume de faca atinge o raio direto. Ali você tem uma atenuação extra de 6 dB, como já tínhamos antecipado. Você bloqueou metade do campo, consequentemente a atenuação é 6 dB acima daquela do espaço livre. E a partir desse ponto não tem mais oscilação nenhuma, a atenuação tende para menos infinito. Perdão, no caso aqui, mais infinito. Então temos aqui algumas animações para mostrar os principais pontos desse gráfico. Então, para a direita, gama positivo, obstrução propriamente dita. Para a esquerda, gama negativo, obstrução com folga. O 0 dB significa que o nível de atenuação é a mesma do modelo do espaço livre. E nós temos que, para gama igual a zero, a atenuação do gume de faca te dá 6 dB a mais de atenuação do que aquela prevista pelo modelo do espaço livre. Observem que esta atenuação é relativa ao do espaço livre. Você vai ter que calcular, mais uma vez, o modelo do espaço livre e adicionar este valor àquele obtido pelo modelo do espaço livre. Alguma pergunta? Professor. Oi. Eu acho que eu me perdi aqui em relação a qual modelo usar. Pergunta de novo, por favor. Não entendi o que você falou. Eu acho que eu fiquei meio perdido em qual modelo que eu vou usar. Pelo que eu entendi, se não for obstruído o primeiro elipsoide de Fresnel, eu uso espaço livre. E se for obstruído, eu usaria difração por gume de faca. Vamos lá. Beleza. Você está correto, tá? Eu só vou acrescentar um pouco mais daquilo que você falou, tá? Se você já está preocupado em há ou não obstrução, é porque esse seu relevo é irregular. Então, repara, a gente aqui não está falando de terra lisa, porque se estivéssemos falando de terra lisa, a gente não estaria preocupado com isso, beleza? Então, por exemplo, se o enlace é sobre um lago, você não vai se preocupar com isso. Você vai pensar naquele modelo de terra lisa, podendo ou não corrigir pela curvatura terrestre se o enlace for muito comprido, se o lago for muito grande, tá? Então, se você está preocupado em bloqueio, é porque o seu terreno é irregular. E aí temos três alternativas, tá? Você vai primeiro traçar o perfil do terreno com as cotas corrigidas, vai posicionar o transmissor e o receptor, vai traçar coisa que não foi feita nessa figura, o primeiro elipsoide de Fresnel, e fazer a seguinte pergunta: esse elipsoide de Fresnel é cortado por alguma parte do terreno, do relevo? Se for, no nosso caso, você vai usar o modelo gume de faca ou procurar na literatura um modelo melhor. Por exemplo, existem modelos que levam em conta a forma arredondada do morro. Repare, isso aqui não é um semiplano, isso aqui é um morro arredondado. Ele nem é semiplano, muito menos condutor elétrico perfeito. Então existem modelos melhores,
mas são mais complicados. A gente não vai falar sobre eles aqui no curso. Então, qualquer que seja o bloqueio, a gente vai assumir neste curso como gume de faca. Não houve tal bloqueio. Aí o que você vai fazer é adotar o modelo da aula passada. Ou seja, você vai achar o fator de espalhamento, que provavelmente é alto, o espalhamento é alto, e provavelmente vai te dizer que o campo espalhado é desprezível, e aí você vai acabar ficando com raio direto. Deu para entender ou não? Não, deu sim, ficou bem claro. Provavelmente, aí é provavelmente, não é uma regra geral, mas se você chegou no ponto de estar preocupado com bloqueios, é porque o terreno é muito acidentado e o coeficiente de espalhamento vai ser praticamente zero. Mas, para você ter certeza, você teria que fazer as contas. Alguma pergunta? Não. Mais algum? Beleza. Mais alguém? Na prática, é meio complicado. Aliás, na prática, nenhum desses modelos é o mais utilizado hoje. Existem recomendações do ITU, que são muito mais completas, mas elas são baseadas nesses mecanismos de propagação. Não adianta nada, até porque as recomendações do ITU mudam de tempos em tempos. O pessoal se reúne lá na Suíça e faz as mudanças quando elas são pertinentes, ou às vezes até cortam fora a recomendação, trocam por outra mais moderna. Então, não vejo sentido em ficar estudando recomendação do ITU, até porque essas coisas mudam de tempos em tempos, mas todas elas são baseadas ou em fenômenos físicos, mecanismos de propagação, como, por exemplo, a difração, ou então em dados empíricos. Então, não adianta nada estudar uma recomendação do ITU e não saber os fenômenos, os mecanismos principais, mais fundamentais de propagação. Até porque recomendação do ITU não explica nada. É como se fosse uma receita de bolo. Põe lá 2 quilos de farinha, junta com fermento, ele não explica, ele só diz o que você tem que fazer. É bom para fazer o algoritmo, né? Mas não tem nenhuma explicação. Na melhor das hipóteses, eles põem lá umas referências. Mais alguma pergunta? Enquanto eu estou voltando, eu estou andando para frente para chegar lá no gráfico de novo. E uma pergunta, pessoal, não sei se eu fico contente ou preocupado. Então, agora vamos concluir a aula com 2 exemplos, tá? Antes de prosseguir, por favor, alguém pode me dizer se ainda está gravando a aula? Tá gravando. Tá, sim. Obrigado. Eu tinha esquecido desse ponto, pessoal, em vermelho. Que é aquele ponto... Hoje em dia isso não é muito utilizado, não. Até porque, como a atmosfera não é homogênea, não dá para controlar essas coisas na prática, tá? Mas existe aqui, ó, um valor interessante de gama negativo, ou seja, obstrução com folga, aproximadamente menos 1,2. Inclusive, um dos exercícios, a gente vai trabalhar em cima desse ponto aqui, ó. Quando o gama for aproximadamente igual a menos 1,2, você tem aproximadamente 1 dB a mais de campo, de potência, né, chegando no receptor. Ou seja, a sua atenuação ela é 1 dB menor do que aquela do espaço livre. Ou seja, você tem um ganho de 1 dB no seu enlace, caso você consiga uma situação onde o gama é igual a menos 1,2. Há 50 anos atrás, isso era utilizado para projetar difratores. Você tinha uns enlaces de telefonia de uma cidade para outra aqui no Brasil, aí você, no meio do caminho, construía um difrator artificialmente, né? Você montava lá, acho que vai ter uma figura no final dessas transparências, de maneira a fazer com que o raio direto mais ou menos passasse a uma certa altura da borda do difrator, para você ganhar mais 1 dB nesse enlace. Mas hoje em dia isso não é muito empregado mais não, tá? Mas de qualquer maneira, a explicação do difrator é essa teoria que a gente acabou de mostrar aqui. Então tem esse ponto interessante
que é o gama igual a menos 1,2, que faz com que a atenuação do enlace seja a mínima possível para esta situação, para este modelo. Então, vamos resolver aqui dois problemas. Professor, Perdão. Antes... Oi, pronto. no caso, se fosse o modelo do espaço livre, a gente também teria esse comportamento no lambda igual a menos 1,2? Não. Se fosse espaço livre, não teria gama, né? Se é espaço livre, não tem obstrução. Eu não entendi a pergunta. Não, né, eu não estava lembrando desse detalhe, não. Estava mais pensando se, Não. quando não há obstrução, se o gume de faca tem um comportamento igual ao do espaço livre. Quais que são as diferenças? Não, na verdade, repara, esse gráfico é finito, né? Ele vai de gama igual a menos 3 até gama igual a 3. Então, esse gráfico, se a gente plotasse aqui o gama até menos infinito, você ia ver essa oscilação diminuindo e tender para uma reta em cima dessa linha verde aqui, ó. Ou seja, quando o obstáculo vai lá para baixo, vira espaço livre. Então, a curva é assim, vê um negócio quase reto, aí começa a oscilar, a oscilação fica maior aqui, aí depois só decai. Isso explicou É a tua verdade. dúvida? Não era nem dúvida, não, é porque eu não estava lembrando direito, mas ficou super claro, professor. Obrigada. Lembra que aqui o HB negativo significa que a borda do gume de faca está abaixo do raio direto. Inclusive, tem fenômenos em engenharia elétrica, onde você tem um transitório, lembra mais ou menos essa figura, né? É um transitório e depois você tem o decaimento na medida em que a obstrução vai ficando cada vez mais intensa. E aí, no caso ali do ponto que fica como se tivesse um ganho de potência, porque tirou a parte que contribuía Isso, destrutivamente. Aí ele ficou. isso. Beleza, obrigada. Existe lá uma certa altura mágica, onde você tem o bloqueio máximo de áreas azuis. E que foi de acordo com este modelo. De acordo com este modelo gume de faca, porque existem modelos melhores. Essa altura mágica corresponde a esse gama igual a menos 1,2. Faria sentido usar isso para meio que amplificar o sinal É no isso. lugar específico? Existe, há mais ou menos 50, 60 anos atrás, o pessoal construía difratores. Eu vou mostrar uma figura no final da aula de hoje, exatamente tentando criar artificialmente uma condição correspondendo a esse gama de menos 1,2. Só que isso não é interessante, porque como a atmosfera não é homogênea e ela varia ao longo do dia, ela varia ao longo do ano, a trajetória, que inclusive é o assunto da próxima aula, tá? A atmosfera não sendo homogênea, a trajetória deixa de ser retilínea, ela passa a fazer curva. E se a atmosfera, as condições atmosféricas variarem, é provável que essa curva ela se modifique ao longo do dia, às vezes, quando é muito intenso, ou às vezes ao longo do ano. E aí não tem como controlar essa altura o tempo todo, entendeu? Então, esses difratores, eles são usados, ou eram usados, em condições muito, muito específicas. Mas tinha, pelo menos. Não sei se continua. Se não me engano, a figura que eu vou mostrar é dos anos 60 ou 70, no Paraná. Antigamente, nós tínhamos as telefônicas regionais, né? Cada estado tinha a sua e elas formavam o sistema Telebrás, mas felizmente ou infelizmente isso não existe mais. Então a Telpar, a Telefônica do Paraná, ela montou lá, com a ajuda de uma fábrica, de uma empresa, um difrator, aí a gente vai mostrar essa figura no final das transparências de hoje. Alguma outra pergunta? Então, antes de resolver os problemas, tem aqui uma simulação. Eu tentei fazer essa simulação. Isso aqui não é tridimensional, é um modelo computacional bidimensional. E eu não consegui gerar direitinho, né? Não ficou periódico, mas a ideia era tentar mostrar as linhas, não é linha de campo, né?
as intensidades de campo associadas à difração. Tem uma fonte aqui, verde e vermelho são as frentes de onda, né? Positivo e negativo. Estamos propagando. Então, as frentes de onda aqui, mais ou menos esféricas. Aqui embaixo, como tem campo refletido pelo anteparo, você tem essa interferência aqui embaixo. Mas a preocupação maior é com essa região aqui, ó. Aqui estaria o nosso receptor. Então, repara, o obstáculo, ele está fixo. Então, eu estou variando o HB, mexendo na altura aqui, ó, do observador, do receptor. Se eu tiver aqui em cima, é obstrução com folga. É essa região, ó. Se eu estiver aqui embaixo, é a obstrução propriamente dita. Ó. O raio direto é tal que o obstáculo já cruzou ele. É essa região. Então, quanto mais para dentro da região de sombra eu estiver, mais atenuado é o campo. Quando eu estou aqui em cima, repara, tem campo, tem regiões, direções mais intensas e menos intensas. Não sei se vocês conseguem ver que existem umas linhas escuras aqui, ó. Elas estão associadas a essas oscilações, ó. Vai ter, se a simulação tivesse sido bem feita, teria, em princípio, uma região aqui onde o campo é mais intenso do que seria caso não houvesse bloqueio nenhum. Mas aí não dá para observar isso com clareza. Alguma pergunta? Beleza? Então, vamos resolver 2 problemas antes de terminar a aula de hoje. Então, aqui, mais uma vez, eu estou pedindo para você pegar um exemplo que já foi feito lá atrás e mudá-lo, porque agora nós temos o nosso relevo. Perdão, deixa eu beber um pouquinho d'água. O relevo ficou mais significativo, proeminente e, eventualmente, houve uma obstrução. Se não me engano, está ilustrado aqui, ó. Eu não estou mostrando o relevo todo, eu estou só mostrando já o gume de faca. E o gume de faca é tal que você tem obstrução mesmo, ó. O HB é positivo. Então, como é que você chegou nessa figura? Você pôs aqui o relevo, já foi tirado, você pôs o relevo, você pôs a altura do transmissor. Se não me engano, nesse exemplo 5, tanto o transmissor como o receptor estavam a uma altura de 300 metros em relação ao nível do mar. Então, está lá, 300 metros para um lado, 300 metros para o outro. E exatamente no meio do enlace, para simplificar as contas, foi colocado um obstáculo. E esse obstáculo, ele tem... Cadê? O obstáculo também tem 300 metros. Então, repara, o mastro do transmissor é de 300 metros, o mastro do receptor é de 300 metros, acima do nível do mar, e no meio do enlace tem um obstáculo também 300 metros de altura em relação ao nível do mar. Então, retirando o resto do relevo, é essa figura que você tem. Por enquanto, alguma pergunta? Alguém não entendeu a geometria? Uma vez entendida a geometria, o resto é fazer conta, não tem mistério nenhum. O mais importante é agora, no início. Alguma pergunta? Bom, não há necessidade, porque como as alturas, posições são bem estabelecidas, não há necessidade de fazer com que o parâmetro 2dm seja maior do que o comprimento do enlace. Então, como o comprimento do enlace foi dado 10 km, a gente escolhe o 2dm para ser igual a 10 km e, consequentemente, o dm aqui no meio, 5 km. Então, o que a gente vai fazer é achar essa altura HB, que no caso vai ser positiva. As distâncias D1 e D2 são dadas. A frequência ficou lá para trás, mas é de 1 GHz, então o comprimento de onda é conhecido.
Com o parâmetro gama calculado, vai no gráfico, acha a atenuação associada a esse modelo gume de faca e adiciona esse valor ao modelo, a atenuação do espaço livre, que já foi calculada nos exemplos anteriores. É isso que a gente vai fazer. O que eu estou querendo especificamente nesse problema é mostrar o seguinte, mas você tem que fazer isso levando em conta a correção das cotas do relevo por causa da curvatura da Terra. Repara, se a gente não levar em consideração a curvatura da Terra, como as alturas do transmissor, do receptor e do bloqueio, do obstáculo, são iguais, 300 metros, aqui, 300 metros para o obstáculo, 300 metros para o transmissor e para o receptor. Se a gente não levasse em conta a correção por causa da curvatura da Terra, essa aresta, esse topo do obstáculo, estaria exatamente aqui na altura do raio direto. E aí, quanto daria a atenuação, segundo o nosso modelo gume de faca? Se o HB fosse 0, quanto daria a atenuação? (6 dB). Metade da frente de onda seria bloqueada, ou seja, metade do campo chega do outro lado, a atenuação é 6 dB maior do que a do modelo do espaço livre. Mas por causa da curvatura da Terra, você vai corrigir a altura desse obstáculo. De maneira que nesta figura, neste exemplo muito simples, esta altura HB positiva é a própria altura H duas linhas. Então deixa eu ressaltar aqui uma coisa, porque eu já vi isso acontecendo em prova. Teve um aluno, muitos semestres lá para trás, que chegou e falou assim, HB é igual a H duas linhas. Não é verdade. Neste problema, coincidiu, por eu ter feito todas as alturas iguais, coincidiu do HB ser igual a H duas linhas. Então, não cometa esses dois erros infantis. Primeiro é dizer que o HB é igual a H duas linhas. Não tem nada a ver. Uma coisa, quer dizer, você vai corrigir, mas não é igual. Outra coisa, tem gente que confunde HB com a altura do obstáculo. E não é. O HB é a distância, a altura relativa ao raio direto. A distância entre o topo do obstáculo e o raio direto. Se o topo do obstáculo estiver acima do raio direto, HB positivo. Se estiver abaixo, HB negativo. Neste exemplo, o HB deu positivo e, por acaso, coincidentemente, é igual a H duas linhas. Nenhuma pergunta? Agora é só resolver o problema. Então, neste problema em particular, o HB é igual a H duas linhas. A fórmula do H duas linhas está aqui. O 2dm é 10 km, o D1 é a metade, 5 km, o raio da Terra, 6.400 km. Cuidado com as unidades. Cuidado. Uma vez que você não erra as unidades, a gente achou o HB 1,95 metros. Então, esta correção deu aproximadamente 2 metros de diferença. E aí vamos ver se esses 2 metros fizeram ou não diferença para o nosso modelo gume de faca. Agora é outra coisa, repara. Primeiro, a gente fez a correção para achar o valor do HB usando, entre outras coisas, o H duas linhas. Agora é outra equação, outro modelo. É achar o parâmetro gama, que depende do HB, que a gente achou antes, do D1, do D2 e do comprimento de onda. E aí, mais uma vez, cuidado com as unidades. Comprimento de onda geralmente é dado em metros, alturas são geralmente dadas em metros, e distâncias, comprimentos de enlace, geralmente dado em quilômetro. Cuidado com as unidades. No final, achamos o gama positivo, como era esperado, porque o HB é positivo, de 0,1. E aí você vai simplesmente no gráfico, torcer para o gráfico ser bem feito, ser grande, para fazer essa leitura com bastante precisão. Deu uma atenuação, um pouquinho abaixo do 6 dB,
deu 7 dB. Então, repara, pelo fato de você ter feito a correção da curvatura terrestre, a tua atenuação deu diferente de 1 dB em relação ao que você teria obtido caso não tivesse feito a correção da curvatura. Isso não termina o exemplo, agora falta adicionar essa atenuação àquela do espaço livre. Essa do espaço livre já tinha sido calculada lá para trás, no exemplo 5. Na verdade, antes do exemplo 5, se não me engano, esse valor é lá do exemplo 1. É o mesmo exemplo desde então, para justamente a ideia é essa, né? Observar as diferenças de um modelo para o outro. Então, nessa situação, o modelo do espaço livre nos deu 90,38 dB de atenuação. O gume de faca prevê 7 dB a mais, de maneira que, independente da polarização, essa difração por gume de faca está prevendo uma atenuação de enlace de 97,38 dB. Alguma pergunta? Antes de concluir a aula, um último exemplo, que é um exemplo do difrator, que já foi perguntado aqui, ó. Lembrando que esse exemplo, hoje em dia, já não é mais tão utilizado como já foi há várias décadas atrás. Então, nesse exemplo, o obstáculo, você pode... deixa eu ver, lembro. Refaço o exemplo 7. Refaço o exemplo 7, agora calculando uma nova altura para o obstáculo, para que a intensidade do campo que chega no receptor seja a máxima possível, mantendo os outros parâmetros geométricos e as características das antenas constantes, como no exemplo anterior. Então, não sei se vocês entenderam o enunciado. Alguma pergunta em relação ao enunciado? Ou seja, a altura do obstáculo agora não é dada. Antes, vou voltar atrás para ficar mais claro. Antes a gente assumiu que a altura do obstáculo era 300 metros. E a figura que nós tínhamos era essa daqui, ó. Agora eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não conheço a altura do obstáculo. Ou seja, é como se eu pudesse escolher a altura do obstáculo. Então, determine a altura do obstáculo para que o campo que chegue no receptor, dado que o modelo usado é o gume de faca, para que o campo que chega aqui seja o máximo possível. E aí, você tem que escolher a altura do obstáculo de tal maneira que o gama dê aproximadamente igual a menos 1,2. Ou seja, no exemplo anterior, a altura do obstáculo era dada e após a correção dessa altura, você achava o gama. Agora é o contrário. Agora você dá o gama e pede a altura do obstáculo. Tá? E a gente parte, então, segundo o nosso enunciado, desse gama igual a menos 1,2. O D1 é dado, comprimento de onda é dado, então com esta relação a gente acha o HB. Como o gama é negativo, o HB deu negativo, menos 23,24 metros. Ou seja, o topo do obstáculo tem que estar a 23,24 metros abaixo da trajetória do raio direto. Agora, para concluir o problema, o que você precisa é uma figura bem feita, que lembra que tem a curvatura da Terra também no problema. Então, repara, você tem um HB negativo, o que significa que o topo do obstáculo tem que estar abaixo do raio direto. No nosso caso, menos 23,24 metros. Ou seja, 23,24 metros abaixo do raio direto. Aí você tem a altura do obstáculo, que é o que está sendo pedido. E, além disso, tem que levar em conta a curvatura terrestre. Desta figura, a gente vê que a altura do obstáculo mais o H, duas linhas, mais o módulo do HB, porque o HB aqui é negativo, essa soma
tem que dar 300 metros. E aí, no final, você chega que, em relação ao nível do mar, o topo do seu obstáculo tem que estar a 274,8 metros acima do nível do mar. E antigamente as pessoas usavam isso para projetar difratores. Ou seja, você aumentava, dado um relevo, você aumentava artificialmente esse relevo um tantinho para dar a folga HB necessária para que o parâmetro gama para esse enlace, segundo o modelo gume de faca, fosse igual a menos 1,2. E aqui temos um exemplo. Antes de ir para o exemplo, alguma pergunta sobre a solução desse problema? Então, 2 comentários. Primeiro, não se esqueça que o HB é positivo para cima, negativo para baixo. Outro comentário, não se esqueça de corrigir por causa da curvatura da Terra, tá? Então, faça sempre uma boa figura. Finalmente, então o que o pessoal fazia antigamente, você tinha lá um enlace, geralmente um enlace de rádio, de comunicação de rádio, pode ser um link de micro-onda ou alguma coisa em UHF, você tinha lá um relevo e escolhia-se o relevo de tal maneira que você pudesse, sem muitos custos, sem muitas alturas, incluir aqui um obstáculo chamado de difrator, de tal maneira a fazer com que o HB negativo resultante equivalesse a um gama igual a menos 1,2. E aqui está o tal difrator. Isso aqui, eu não me lembro agora o ano em que isso foi construído, estou sem óculos, mas isso ou é década de 60 ou é década de 70, tá? É mais ou menos ali por volta de 1970. Quando tinha Gerson, Pelé, Carlos Alberto, um timaço. Então, o pessoal não precisava preencher tudo, né? Só botava lá em cima. Provavelmente aqui, essas barras de metal estão na horizontal, provavelmente, se eu não estou enxergando errado, provavelmente indicando que isso aqui é uma polarização horizontal. E aí botava o obstáculo, de tal maneira que o topo dele, em relação à trajetória do raio direto, estivesse a uma certa altura HB abaixo, para fazer com que, nesta situação, o gama corresponda a aproximadamente menos 1,2. Então está aqui um difrator. Essas coisas, nem sei se hoje usa esse tipo de estrutura. Tranquilo? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Uhum. Eu lembro que no início desse conteúdo, esse cálculo serve para um obstáculo. Olha só, eu não estou ouvindo direito. Comece de novo a sua pergunta, por favor. No início desse conteúdo, você está me ouvindo agora? Estou. O senhor disse que esse cálculo serve para apenas um obstáculo. Mas Isso. se calculando tudo em dB, eu não poderia simplesmente usar uma superposição? Eu não entendi o final da pergunta, desculpa, mas pergunta de novo, por favor. Se tivesse o quê? Se eu estiver calculando tudo em dB, eu não poderia usar superposição para fazer o cálculo, por exemplo, para dois... Tá. A sua pergunta é, e se eu tiver mais de um obstáculo obstruindo o raio direto, é isso? Se eu posso usar uma superposição. Não, porque você não pode aplicar superposição de potência. Você tem que aplicar superposição de campo. Então, na verdade, fica mais complicado, tá? Agora, fica mais complicado, ou seja, você teria que ir de uma abertura para outra. A integral fica mais complicada. No passado, deixa eu ver se eu consigo desenhar. A sua pergunta é interessante. Na verdade, quando eu fiz essa matéria na graduação, o professor dava esses modelos. Mas, em compensação, também só dava esses modelos, né? Não dava o resto. Então, este era o modelo que era dado. Deixa eu só procurar aqui o programa para desenhar na tela aqui para vocês. Eu tenho aqui, só que não tinha aberto.
Deixa eu ver se eu consigo desenhar com o dedo, tá? Vocês conseguem ver isso ou não? Sim. Então você tem aqui, deixa eu ver se vai desenhar. Ó, aqui é o transmissor, aqui é o receptor. Aí você tem um relevo, aqui é o raio direto. Eu não vou desenhar o elipsoide de Fresnel, porque senão vai confundir aqui a figura e com o dedo fica difícil, tá? Aí você tem um relevo e você determinou que dois obstáculos bloqueiam esse raio direto. Por exemplo, esse daqui, o relevo continua, e lá na frente esse outro. Existe um modelo que faz o seguinte, pega o raio que vai do transmissor, passa no cume do primeiro e vai embora. E outro que vem daqui, vem aqui. E aonde eles se encontram, faz um gume de faca equivalente. Entendeu? Eu não me lembro agora de cabeça qual a justificativa para fazer isso. Seria um gume de faca equivalente, que é dado, cuja posição é dada pelos raios diretos, um vindo do transmissor, outro vindo do receptor, que passa no topo de cada obstáculo. E eu não me lembro qual é a justificativa para tratar desse jeito, e nem se havia alguma correção. Mas aí o pessoal chama isso de gume de faca equivalente. E aí outros pesquisadores propuseram para mais de 2 obstáculos. Aí a coisa vai embora, tá? Então não é... Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não é trivial estender o modelo gume de faca para quando você tem mais de uma obstrução. Não é trivial, tá? Mas esses modelos já existem, você encontra na literatura. Não é simplesmente somar os dois, tá? Não é. Tranquilo? Eu não respondi, mas se você precisar disso, você tem onde encontrar. A gente não vê isso no curso, mas não é somar os valores de atenuação. Mais ou menos? Ok. Obrigado, professor. Se você precisa disso, ou se você quiser, manda um e-mail para mim, eu te dou uma referência para você estudar. Se você quiser saber de algum livro que trate sobre isso, eu te mando referência, tá? É só pedir. Tá. A gente não vai ver isso no curso. E não é somar. E eu também não sei desligar isso agora. Peraí. Daqui. Não estou enxergando nada. Saí, eu vou sair. Pronto. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta. Nessa figura aí do difrator, tem as duas hastes que seguram essa tela e tem uma haste ao meio. Não, é mecânico mesmo. As 3 estão segurando. Ah, sim, é só para segurar. É porque senão ela ia curvar, entendeu? É mecânico mesmo. Perfeito, obrigada. Nada. Ô, pessoal, mais alguma pergunta? Então, foi o Ezequiel que não veio, né? Fernando, Vivian, Vinícius, Leone. Ah, não, Ezequiel tá aí. Quem é que faltou? 1, 2... Não faltou ninguém, não. Ô, pessoal, então obrigado aí pela presença de todos. Eu vou parar aqui a gravação e agora eu tenho outra aula, então, mais ou menos na hora do almoço, eu deverei disponibilizar essa aula no YouTube, como eu já fiz antes, e mandar o link para vocês. Mais algum?